SGP na área, hoje o assunto é a nossa mente. Estou aqui hoje com a Suelene Mosquen. Suelene, obrigado por ter vindo. Ela é hipnoterapeuta e te agradecer muito pela disponibilidade. Assim que eu falei com você, você logo se colocou solícita, né, para estar passando aqui e falar sobre esse tema que é tão complexo, tão difícil de você conseguir alguém no dia a dia para você estar falando, e para mim vai ser um prazer muito grande. E a população de São Gabriel também agradece ter essa oportunidade. Eu que agradeço, né, Patrick? Porque, como você disse, é um assunto muito delicado às vezes, mas importante de ser levado da forma mais fácil possível, né? Sim. Que é o que eu sempre tento fazer. E vai ser uma honra estar aqui com a sua audiência, com a minha, daqui a pouco tudo junto, né? Para poder passar um pouco sobre isso. E eu agradeço vocês pelo convite, e a gente está à disposição para levar conhecimento, né? Sim. Que o conhecimento liberta. Essa é a minha... seu lema. O meu lema mesmo. Né? Suelene, que a gente vai começar assim, eu acho bem legal. Suelene, o pessoal está escrevendo, né, um livro, já está na forma de e-book para ser lançado, falando a respeito de personalidade, que é algo que é inato, né? A pessoa nasce com aquilo dentro de si. E vamos dar uma viajada inicial aí por essa parte de como que se divide as personalidades das pessoas, que são catalogadas. Você está mudando um pouquinho isso daí, né? Na verdade, assim, já são 100 páginas ali. Deve ter mais de um ano que eu estou pensando, repensando o que colocar, como fazer, como organizar essas ideias de uma forma que a ciência esteja por trás disso tudo, né? Uhum. E aí, quando você pensa em personalidade, não é algo fixo, é uma tendência. Então, você vai ver sempre que uma pessoa tem tendência a ser mais firme, tendência a ser mais amorosa, tendência... Às vezes, ela vai sair um pouco daquela tendência, porque nós não somos feitos de uma coisa só. Então, a gente tem que levar em consideração que a personalidade ela é o seu modo processamento. É como se fosse um computador, né? Você tem lá a parte do software ali, que processa toda a estrutura. Então, cada um tem o seu software de processamento. Uhum. Enfim, e aí você pega cada pessoa e ela tem uns detalhezinhos diferentes que processam, recebem as informações, processam e devolvem para o mundo de acordo com cada peculiaridade. E isso molda a vida da pessoa, tanto social como quase todas as decisões que a pessoa toma na vida. Eu queria te perguntar de cara, assim, genética influencia na personalidade? Total. Você tem que imaginar o seguinte, eu sempre dou esse exemplo bobo, assim, fácil de entender. Café com leite, pai e mãe. Certo. Então, você tem café e tem leite. Quando você junta, tem o café com leite, mas não é mais café e já não é mais leite. Você tem ali uma mistura dos dois. Então, biologicamente, eu vou trazer traços do meu pai e eu vou trazer traços da minha mãe. Uns um pouco mais evidentes, outros menos. Então, não tem como fugir. Tanto que eu tenho um livro chamado Não Começou com Você. E ele também tem ciência, é científico. Hoje, muito da genética está partindo do princípio que, antigamente, quando você pensava em genética, era muito voltado para característica. Sim. Cabelo, cor. Hoje, eles estão estudando a possibilidade de só 2% da genética ser característica. 98% é comportamento. Então, esse negócio de puxou a mãe, puxou o pai, não está muito... Não, ao contrário. Muito dos nossos comportamentos, ele vem dos nossos pais, que vieram dos pais, e aí a ciência hoje está tentando estudar até a 7ª geração. Sim. Ou seja, tudo o que acontece comigo aqui pode ser reflexo comportamental, geneticamente falando, de que eu já trago lá. Então, as pessoas falam assim, meu Deus, mas não sei de onde vem isso. Sim. E realmente pode ser que você não saiba, porque você pode estar expressando geneticamente algum comportamento que você nunca viveu. E que nem um próximo imediato seu tem. Não. Não imediatamente seu pai ou sua mãe. Nem porque o meu pai pode não ter expressado, mas eu vou expressar. Mas a sementinha estava dentro dele, que veio lá de trás, que veio lá de trás. Interessante. E pode ser na 5ª geração que esse comportamento vai se expressar. E bem distante, porque a gente aqui, no caso, está
numa cidade de colonização europeia, né? Então, a nossa A gente pode ter uma raiz raiz italiana, genética tá lá, alemã, com está certeza. lá, vindo de lá e está expressando aqui. E eles, entre si, antes da gente aqui, se misturaram muito, né? Então, é bem conectado. Você fez uma divisão, existe uma divisão clássica, né? Você estava me explicando. Existe. Fala um pouquinho dessa divisão. Porque, assim, se vamos falar sempre da ciência, eu sou bem cética, igual sim. a gente estava falando um pouquinho antes, eu preciso ter embasamento de alguma coisa. Funciona como? Sim. Funciona por quê? Né? Como que você me prova que isso tem alguma base científica para eu ter um pé para entender? Então, eu fui estudar da onde... Me fala aí o que a personalidade é. É verdade mesmo? É verdade. Aham. Então, assim, estudos extensos, e principalmente os americanos são os mais extensos, né? E um deles é o Big Five, que são 5 características, 5 traços muito fortes que são misturados, na verdade. Nós não somos uma característica só. É como se você jogasse tudo ali, e ali Patrick tem mais extroversão que eu. Isso já mapeando geneticamente também, que eles estão mapeando as questões cerebrais. Por que você tem a tendência a ser mais extrovertido do que eu? Certo. E aí eles vão tentar entender isso. O que eu fiz? Eu peguei uma parte do simbolismo e uni à ciência, para ficar mais fácil de entender e você caracterizar. Então, eu peguei da parte da medicina chinesa, que é uma área que eu estudei muito, que eu me aprofundei muito, e juntei com a ciência. E falei, bom, o que tem a ver, quando eu falo do metal, da água, do fogo, com o que a ciência fala dessas características? E aí eu fui unindo isso e acabei dando nomes também para essas características. Golfinho, que tem a ver com fogo, são pessoas mais amorosas, mais amáveis, mais tranquilas, tem dificuldade de falar não, enfim. Quando você pensa no camelo... Nós temos um adendo para fazer só da dificuldade de falar não. A gente não pode deixar de falar disso depois, porque é uma coisa que, no fim, parece ser uma característica boa, mas prejudica muito a pessoa ao longo da vida. E aí você tem 2 características importantes, como o golfinho e o camelo, que são 2 tipos de personalidade que têm muita dificuldade de falar não. Sim. E é deles, é desse grupo, é dessa característica, é dessa tendência. Então, o camelo é aquele que anda no sol, quilômetros, carregando tudo nas costas. Então, esse tipo de característica é a pessoa que carrega todo mundo nas costas. Estou pensando aqui, cara. Eu fiquei anos para aprender a falar não. Aprendi tem pouco tempo, estou ensinando um amigo meu. E ele já aprendeu também. Será que eu sou golfinho, camelo, alguma coisa assim? Teria que fazer um estudo para saber. Teria que fazer. Aí a gente vai mapear. Cara, como é difícil. Quanta coisa que a gente faz só por exemplo, essa objeção de falar eu não. sempre tive facilidade de falar não. Sim, foi o contrário. É da minha característica. Muita facilidade. Tanto que aí vem as questões de ser rebelde. Suelene não faz nada. Suelene não faz isso. E eu pensava, gente, mas peraí, eu vou fazer para você e eu vou me prejudicar? Não, peraí, tá errado. De início, lá criança, já não entrava na sua cabeça? Isso não entrava na minha cabeça, que eu tinha que fazer algo por alguém que me prejudicasse. Sim. E eu sempre fui criando estratégias, porque aí vem a parte da minha personalidade, em criar estratégias para que eu pudesse sair fora disso. Sim. Como que eu falo um não sem falar não? E isso te gerava transtorno social, imagina. Muitas vezes, porque quem aí fala eu era não... chamado como egoísta. Eu sempre fui, às vezes, Suelene é muito egoísta. E eu falava, gente, mas eu só não vou fazer, eu não estou afim de fazer, eu não quero fazer. Por que eu sou obrigada a fazer? E o outro bonzinho, todo mundo gostava. Tá? E aí tem essas questões. Aí a gente entra em questões culturais, sociais, esse sistema que eu costumo chamar de sistema silencioso, que fica rodando em torno da gente, determinando o que é certo e o que é errado. Ninguém fala diretamente isso, mas é uma coisa velada. Assim, fica... Exato. É uma coisa totalmente velada. Então, assim, qual que é a característica da boa filha? Sim. Qual é a característica do bom filho? Qual é a característica do bom empreendedor? E aí você começa a criar essas caixas. E aí você vê que a gente não encaixa. Eu não encaixo nessas caixas que foram colocadas. E aí a minha ânsia de estudar por que eu sou diferente de você. Sim. Por que quando eu penso algo e aquele algo está fora do que está pré-determinado, eu sou errada?
Uhum. E aí começam todos esses questionamentos que eu falei, tem alguma coisa por Sim. trás disso. E aí eu fui entender da Você fez do seu personalidade. jeito, que é estudar e procurar saber. E aí eu volto a falar disso na questão de me sentir em paz, porque muitas vezes eu coloco até lá no meu Instagram e falo, gente, não é errado ser você, você só não sabe disso. Porque o dia que você tiver conhecimento suficiente para mapear a sua personalidade e entender que o que você julga de ser defeito é uma dificuldade que a sua personalidade não tem, se você para de se julgar, para de achar que você é pior do que o outro. Eu ia te perguntar qual é o olhar que você tem para uma pessoa rebelde, uma criança rebelde ou um adolescente rebelde, que é uma época que todo mundo é chamado de rebelde. Nem sei se está certo chamar alguém de rebelde. A pessoa talvez só é diferente, só, né, pensa um pouco diferente. Então, a gente pode pensar em duas vertentes aqui. Ser rebelde é bom? Quero te perguntar isso. Depende do ponto de vista. E aí eu defendo os rebeldes com causa. Ah, sim. E tem o rebelde com Sem causa causa. e o sem causa. Quem é o sem causa? Um rebelde sem causa, ele, por exemplo, vai entrar, vou dar um exemplo bem grotesco, assim, vai entrar na igreja com roupa de dormir. Que é, Porque eu quero. né, e não... Porque eu quero. Um rebelde com causa é aquele que questiona, que busca entender por quê. que te coloca para pensar. Que te coloca para pensar, que entende que a vida não é só isso aqui, que estão me falando que tem que ser, uma cartilha que eu tenho que seguir. Lógico que eu sou, venho de uma família muito bem educada, eu sei, eu tenho bom senso do que eu posso e do que eu não posso. Eu não posso sair aí na rua gritando, batendo nos outros, quebrando porta, eu não vou fazer isso. Lógico. Porque eu quero? Não. O rebelde sem causa é porque eu quero. Então eu vou fazer Um porque eu anarquista, né, total. quero. Ninguém manda em mim. Isso. O rebelde com causa, que eu costumo defender, é você que se sente diferente, de pensar diferente e fala, bom, por que eu estou errado? Fora da caixa, fora do meio do curso do Rio. Exato. Está aqui e, por um acaso, você não pensa aqui. Isso te incomoda, isso te deixa sem lugar. E não é só eu e você, tem um monte de gente assim, Sim. só que ninguém fala. É, porque é muito difícil falar, cara. É muito difícil você não... Todo mundo quer ser aceito. Exato. Então, para ser aceito, você se submete, às vezes, a andar na linha, nos trilhos, né? Como se diz. E aí isso é um assunto bem profundo, muito profundo, porque é isso que me deixa em paz. Sim. Porque eu sei, eu consigo mapear esse sistema que roda em nosso entorno aqui, que fala o que é certo e o que é errado. Então, mesmo que eu siga uma cartilha, mas eu sei que eu estou seguindo porque eu não quero arrumar confusão com ninguém ali naquele momento ali. Você ficava bem insatisfeito quando alguém falava que é porque é, né? Aquela resposta clássica de quando a pessoa não sabe o que responder para você, fala, é assim porque é assim. É porque é assim. Mas isso não entra na nossa cabeça, não tem entra. jeito. Exato. E aí, esses questionamentos entram e foi aonde culminou eu estudar a personalidade, que é, hoje eu falo que é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, além dos traumas de infância, porque eu também me aprofundo muito nessas questões de traumas de infância. Mas personalidade, para mim, foi o que abriu a minha visão para qualquer coisa. Inclusive, quando você pensa em liderança, quando você pensa em empresa, quando você pensa em funcionário, quando você lê e entender como que o padrão funciona, te deixa em outro patamar. É, você saber o padrão te posiciona para você fazer o contra-padrão, quando é preciso, que às vezes é muito útil. Quando você, por exemplo, você sabe pilotar helicóptero? Não, Por ainda quê? não. Só para Marçal, tá? Por quê? Não. Não sei, nunca tive. Exato. Você não tem conhecimento Sim. para aquilo. Então, para você, sou estranho falar assim, vou pilotar um helicóptero hoje. Para a gente que não tem conhecimento, é a mesma coisa. Você pega uma pessoa, você vai pilotar um helicóptero. Você não sabe o que você vai falar, você não sabe qual entonação da voz você vai usar, você não sabe o que ela valoriza, como que você vai conseguir entrar no mundo dela. Aí muita gente fala assim, Suelene, mas você fica se... Tem uma palavra que eles gostam muito de falar, você fica fazendo do jeito da pessoa sempre. Eu falo, claro, é o jeito dela que ela me entende. Ela não me entende a minha personalidade. Porque muitas vezes, Patrick, a gente fala para a nossa personalidade. Ah, muito. Eu falo para o jeito que eu entendo. Aham. Mas quando eu consigo te mapear o ponto de conhecer quem você é, Você eu consigo muda. falar o que eu quero do jeito que você entenda. Até didática, cara. O professor faz muito isso. Mas aí, quando você traz para a vida humana, as pessoas não conseguem separar isso. No cotidiano, eu quero que seja do meu jeito, não do seu.
Se não for do meu, você está errado. Certo. Até na linguagem, Aí entra né, cara? casamento, Tudo. famílias. Tudo tá dentro dessa aba Não, aí. fulano eu queria que fosse diferente. Aham. Eu queria que fizesse isso. Quantas pessoas que eu acompanhei de separação por causa disso? É, né? Cara, linguagem também eu acho muito interessante. Como que você vai aplicar uma linguagem totalmente sofisticada numa zona rural, por exemplo? Chegar lá para alguém que está trabalhando e querer falar tudo certinho, colocar tempo verbal e não sei o quê. Não que você tenha que mudar a ponto de falar errado. Sim. Mas eu acho que você pode falar mais simples, né? Você pode Pode. ser mais simples na sua linguagem para você ser entendido. Isso daí é exatamente quando você conhece de personalidade. Você se adapta à forma como a pessoa entende o que você está falando. É, só chegar o cara da roça e falar, impreterivelmente vai precipitar Aí eu vou te água dar... do céu. Você vai aí falar, eu vai chover hoje. Isso aí. É basicamente isso daí, mesma coisa. Sim, e aí entendi. eu vou para quem vai assistir a gente, né, depois, na hora que for assistir, Fica à vontade. falar uma coisa que é muito importante vocês levarem em consideração. Quando você pensar em filho, quando você pensar... Tem uma frase assim, clichê, que todo mundo fala, mas ninguém entende na profundidade. O que o filho não encontra em casa, ele vai encontrar na rua. Isso é uma frase clichê, mas eu quero ensinar, assim, vou ensinar aqui para você por que dessa frase. Quando a criança, o adolescente chega na rua, eles falam a mesma língua, eles têm os mesmos gestos, eles usam as mesmas roupas, eles criam um vínculo tão profundo. Os mesmos problemas. Eles têm os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos medos. Pais Então, encaixotados, parecidos uns com os outros. exatamente. E aí, quando eu chego num grupo que me reconhece como eu sou, porque você vai para a rua, lá os seus amigos são muito parecidos com você, com tudo isso que a gente falou. Quando eu chego em casa, o que eu sou? Errado, burro, você não serve para nada, você está no canto errado, você vai dar errado na vida. Como é que eu vou me sentir? Querendo os amigos. Querendo os amigos. E aí os amigos estão ali de braços abertos. Então, a importância do pai entender todo o processo, que aí você fala sobre rebeldia na adolescência. Para mim, Patrick, essa rebeldia ela é uma falta de conhecimento dos pais. Agora, vamos entrar um pouquinho mais profundo. Não culpar os pais, única exclusivamente, porque é o que eles receberam, né? É bravo. Não, aí a gente entra em várias vertentes aqui. Não tem culpa, mas a partir do momento que você, como pai, sabe que existe algo além do que você já sabe, você tem responsabilidade sobre isso. Certo. Você tem responsabilidade sobre sua filha, você tem responsabilidade sobre o futuro. Agora, se eu não sei, eu não tenho nem como me culpar nem me responsabilizar, porque eu realmente não sei. Sim, que acontece também. Exato. E que tem um monte, meus pais, os seus pais, eles não tiveram acesso à informação igual a gente tem hoje. Hoje é tudo muito fácil. A gente não está sabendo sabe o que fazer sobre isso. Porque tem muita informação perdida, solta, um fala uma coisa, outro fala outra. Qualidade da informação. Qualidade da informação. A nossa não capacidade de apurar, de não questionar, de querer chegar em casa e pegar uma coisa pronta para usar naquele dia. Isso é bem preocupante. Você não quer ser desafiado, você quer pegar uma coisa simples para você ver. Por isso que entretenimento banal está tão em alta. Você quer meio que fugir do seu dia a dia usando aquilo. Só ver uma coisa ali de segundos e repetir. Mandar para os outros e tornar aquilo mais popular, e aquilo não tem profundidade nenhuma, não te ensinou, não te desafiou como pessoa, não te fez questionar, mas você só quer aquilo. Isso meio que vicia. Nós estamos na era dopamina, né? Sim, era dopamina. Quanto mais rápida a informação, quanto mais muda a informação, quanto mais... O cérebro, ele adora isso, né? Ele adora essa injeção, Você né? vive como viciado, né? É isso aí. E aí a rede social, ela é preparada para isso. Não sei se você já assistiu, mas o Dilema das Redes, você já assistiu? Já. O documentário? Então, Bem quem legal. não assistiu, por favor, assista. Vale que é um muito a pena. documentário que vale muito a pena para entender Netflix, como né? que a rede social... Netflix, isso aí. Como a rede social funciona, exatamente programada para tudo que a gente vê. Aí eu entro nessa... Quando a gente vai lá e vem cá, né? Aí o pai e a mãe colocam o filho no celular, que já é programado para viciar. Sim. Se nós que somos adultos, quando você
pensa que não, você já está 1 hora no celular. Esse vício de rolar já está superior a álcool e droga já. Já é Pois o vício principal. Aí né? você coloca uma criança que está, dependendo logo nos primeiros anos de vida, está fazendo, aí eu vou falar um termo mais técnico, 1000 sinapses por segundo, que são as ali no cérebro pipocando, com aquele monte de informação. Cara, a criança fica hiperativa, óbvio. Óbvio. Você vê que o número de hiperatividade nas crianças aumentou, assim, drasticamente. Sim. Por N injeções de alta, né, dopamina. Cedo. Dopamina, cedo. Na formação do cérebro. Exato. E aí a gente perde o controle, vai perder muito. Ixi, a gente não viu nada ainda. Ainda que está quando por tem vir. um tempinho, então sai do celular, meu filho vai pro videogame, que tem as recompensas. Estava vendo todo dia no documentário que os jogos são criados para isso. Quando você cansa um pouquinho, ele te oferece uma recompensa para você continuar. Exato. E, imagina isso no cérebro de uma criança e no cérebro de um adulto já é complicado. A gente ainda, né, eu falo a gente no sentido de eu e você também como ser humano. A gente ainda não tem ideia do que está por vir, de todas as mudanças que vão acontecer daqui aos próximos 20 anos. Eu estou falando 20, mas vai ser menos. A Maria, a Alice, as minhas sobrinhas, a sua filha, vão pegar uma outra realidade totalmente diferente dessa da nossa. E a gente também, nenhum especialista conseguia prever o que a gente foi submetido também, nessa carga e nessa intensidade. Eles julgam que nos últimos 5 anos nós mudamos mais do que os últimos 70, né? Sim. Tudo mudou numa velocidade assim sem igual. Nos últimos 2 anos, então, mais rápido com a inteligência artificial. É um bom tema esse daí, Suelen. Com certeza você não, como gosta de estudar muito, não é contra inteligência artificial, né? Não. Mas qual é o meio campo ali? Como você lida com ela e o que você indica para o pessoal não também se viciar, que é também um risco, né? Você não querer pensar mais. Tudo você perguntar para a IA, para tentar resolver para você, que realmente às vezes é muito bom, é muito prático. Acho que todo mundo está usando hoje em dia a inteligência artificial, mas tem que ter um limite, né? Tem que ter assim, no seu ramo, por exemplo, terapia exclusiva com IA não existe. Não. Até mesmo porque existe o contato humano, existe a minha percepção sobre você. A IA ela não vai puxar um papo com você, ela não vai te fazer uma pergunta para te colocar para pensar, ela não vai te fazer refletir. Você vai dar o comando e ela vai, dentro do seu comando, ela vai tentar trazer ali, até mesmo porque não tem emoção, né? Eles estão tentando aí, estão evoluindo para IA ficar mais emocional, ter um pensamento mais emocional ali possível, porque eles querem as pessoas vinculadas à inteligência, à tecnologia ali, quanto mais você tá, mais vende, mais tem essa coisa toda. Mas eu sou contra o vício, né? Contra. Não sei nem se seria isso essa palavra, mas eu acho que a IA ela teria que vir para como que eu faço para me tornar um ser humano melhor? Ah, sim. Mas, cara, na verdade não é a IA, né? A gente coloca a culpa igual a rede social, é o uso. É a gente que usa de uma forma que não é a certa. Mas aí que tá, né? Por que a gente faz isso? É a dopamina. Né? É a recompensa. Rapidez. É muito rápido. Então, eu coloco um comando, a IA me traz um livro, se eu quiser, em 5 segundos. Aí para que eu vou pensar, né? Para que eu vou pensar? Só que no meu caso, por exemplo, que estudo muito, eu gosto da IA, porque ela me traz uma visão diferente, às vezes, do que eu não estou vendo. Porque eu mesmo pergunto, o que eu posso não estar vendo nisso que eu estou te perguntando? Aí é o grande X da... Aí ela me dá uma outra versão, da qual que eu não estava prestando atenção, que eu não estava vendo. Eu falo, opa, isso aí eu não tinha prestado atenção nisso. E aí eu aumento meu repertório mental. Realmente uma grande utilidade. Que é a forma que eu acho que é a mais viável de ser usada, né? Sim. É isso. Suelene, ligado a tudo isso aí, para você, hoje, quando você pensa em felicidade, de uma forma geral, qual que é o seu conceito? Não vou te perguntar o conceito de felicidade para você, mas o que quando você termina o seu dia, você fala, hoje eu fiquei feliz a maior parte do tempo. Felicidade não é o tempo todo, né? Todo mundo sabe disso. Paz, eu acho que né, a gente tinha falado um pouco sobre isso também, mas eu acho que meu ideal de felicidade é paz. O que é paz para mim? É eu saber que eu sou eu, que eu vivo nas minhas concepções e eu não preciso brigar com ninguém por causa disso.
eu penso diferente de um monte de gente, e um monte de gente pensa diferente de mim. Uhum. Quando eu estou ali em atendimento e a pessoa tem um insight da vida, assim, sabe? Ela olha e fala, eureka. Aham. E eu Igual o falo, Einstein aquela vez da teoria. E eu falo, é isso aí. Então, eu não vou dar nada. A pessoa, ela mesma vai construir aquilo que eu aprendi a construir nela. Aí a grande satisfação do terapeuta é essa, então. Eu acho que, pelo menos para mim, Uhum. né? Fulano encontrou o que ele estava querendo. Exato. E eu ajudei de alguma E eu forma. ajudei, claro. Eu participei do processo, porque eu participei do meu processo. E aí é muito legal quando você vê alguém tão assíduo no processo dele, buscando as respostas que ele está buscando. Não eu. Eu não. As minhas eu procuro. Sim, cada um é cada um. Cada um é cada um. Então, quando eu me sinto na paz de que eu estou no caminho certo, que eu estou vivendo do jeito que eu sou isso aqui. Uhum. Aqui, lá fora, onde você me vê, eu sou isso aqui. Sim. Aqui eu estou mais séria, mas lá Sim. fora eu também sou mais de boa, falando Aí tem os momentos, né, que a gente tá mais, o né? ambiente, onde você está, o que você está fazendo. Mas eu sou isso, eu gosto de ser eu. Eu amo ser eu amo ser. Sim. Você gosta de você? Amo. Eu amo ser quem eu sou hoje. Uhum. Mas lá antes atrás não era teve assim. muito processo para chegar aí. Exato, porque eu era errada, eu era rebelde, Sim. eu era egoísta, eu era isso, eu era aquilo. Só que quando você... Aí eu parto do princípio que quando você não sabe quem você é, qualquer coisa que alguém disser, você vai acreditar, porque você não sabe. Sim. Só que quando eu falo saber quem você é o que a ciência fala sobre mim, e não o que eu acho que eu sou. Sim. Não, é algo que fala assim, Suelene, você tem tendência a tal coisa. E eu falar, verdade. Isso aqui descreve exatamente quem eu sou. Até porque você deixar por si só, você está sempre certa, né? Exato. Você Então, nunca vai ter uma crítica verdadeira. Eu tenho, por exemplo, aí entrando rapidinho nesse ponto do Big Five, existe uma régua lá que é a conscienciosidade e a despreocupação. É uma característica, é um traço. E dentro desse traço, quem é mais consciencioso, por exemplo, é mais organizado. Aí a gente vai lá no metal. Uhum. Cara, mais organizado, mais meticuloso, horário britânico. Sim. 7 horas é 7 horas. E eu sempre tive muita dificuldade com isso. Sim. Então, se eu marcava 7, eu chegava às 7h10. Vivi igual um artista, assim. E eu não via problema nenhum em atrasar. Na minha cabeça, na minha tendência. Quando eu fui entender isso, aí entra o traço da despreocupação. Então, eu sempre fui muito despreocupada. E eu falava, gente, para que vocês se preocupam tanto? Para quê? Só que eu não consegui... O mundo não é feito só para você. Exato. Eu não conseguia enxergar isso. Eu não conseguia ver que isso era um traço, que o meu traço é mais tendencioso. Então, hoje, entendendo isso, eu policio o máximo que eu posso. Tudo que tem questão que envolve outras pessoas. Falei com você, eu estou aqui 7 horas. 7 horas eu estava aqui. 7 horas, eu olhei 6h58. Falei, consegui. Bati a meta, consegui chegar no horário. Porque geralmente chegava 6h75. Pontualidade, cara, é uma coisa que faz uma pessoa que tem essa outra característica te eliminar de cara. Exato. Então você, assim, em todos os aspectos da vida, seja comercialmente falando, dia a dia, se você não for pontual e encontrar uma pessoa que leva isso a sério, acabou. Não, você está descartado. Você está descartado. Com certeza. Assim como outras coisas. E vários né? outros quesitos. Então, assim, conhecer os seus detalhes é muito importante, porque aí eu não levo... Como é que eu vou te dizer? Eu não levo para o lado pessoal, no sentido de... Não é comigo. É um ponto em comum, horário. Sim. Eu que tenho uma deficiência, uma dificuldade, eu preciso me adaptar a isso. E é bom. E no final, não é uma rebeldia boa você querer ser não pontual. Aí que entra a rebeldia com causa e sem causa. Sem causa. Com causa é eu questionar por que eu não posso ser eu. Mas é ser eu do jeito que eu sou. Mais óbvio. Aí entra as questões terapêuticas. Sim. Até que ponto eu posso ser esse eu que eu acho que eu sou? Posso responder às pessoas? Posso falar o que eu penso o tempo todo? Não posso. Sincero o tempo todo. Não, isso não existe. Não existe. É falar o que precisa, não o que pensa. Se algo está te incomodando, você precisa falar. Agora, se é uma coisa que tem nada a ver com você, você não tem que falar, não. Você não tem que falar o que você pensa, tem que falar o que você precisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo que é bom que a audiência fica entendendo sobre isso também. Vai lá. Diferença de falar do que você pensa do que você precisa. Por exemplo, encontro o Patrick,
Eu vejo a roupa dele, aí eu vou falar, nossa, Patrick, roupa feia? Isso é o que eu penso. Sim. Então, tem coisas que eu não posso falar o que eu penso. Claro. Ah, você é sincero demais, você fala tudo que você... Nossa, aí a gente bate no peito e fala, eu sou sincero, eu falo o que eu penso. E aí eu falo sincericídio, né? Você destrói uma pessoa em 2 segundos com a coisa que você fala. E destrói mesmo. Sim, porque você não sabe... Aí vem a questão. Você não sabe o que a pessoa passou. Ela está com a mãe com câncer. Lógico, muita E você coisa. vai ali falar uma coisa que você pensa para falar que você, né... É isso, é aquilo, eu faço, eu falo. Não, tá errado. Piada, cara, tem que ter o maior cuidado. Eu mesmo gosto, né, de brincar, ter humor nas coisas. Cara, cada vez mais. Ou está evoluindo e a pessoa também está se sentindo no direito de reclamar, que antigamente talvez o pessoal engolia mais as coisas. Mas tem que ter o maior cuidado de fazer piada, cara. Piada é uma coisa que, se não encaixar, pode prejudicar muito o dia da pessoa. Prejudica até a amizade. Mas, assim, quem faz isso sabe que melhora o dia de muita gente ao longo do dia. Sim, é muito bom você encontrar uma pessoa bem-humorada, te tirar uma risada ali num determinado momento. Só que uma que não entra, uma piada errada te prejudica muito também, muito. Então tem que levar em consideração. E aí o que precisa? Aí volto a falar o que precisa. Por exemplo, um exemplo. Casais. Não fala o que precisa. Tá. O vestido ficou bom? Você tem que falar que sim sempre. Esses são detalhes, né? Mas eu falo assim, por exemplo, um exemplo. Vamos dizer que você vai na casa lá da sua esposa e... Não, ela vai lá na sua casa e ela trata sua mãe mal. Certo. Você vai gostar? Claro que não. Né? Não. Só que você, por ser bonzinho demais, ter uma característica mais amável lá, um golfinho da vida, um camelo da vida que suporta tudo, vai aguentar isso. Vai aguentar. E também vai chegar uma hora que também, lá no final das contas, explode. Sim. Aí é uma coisa que você precisa falar. Porque isso tem a ver com a sua família, com a sua história, tem a ver com os seus valores. Sim. Que no final o casamento pode ir de água abaixo, porque você não falou o que precisava. Certo. Então, isso é falar o que precisa. É falar o que incomoda, Obviamente, a comunicação ela é dupla, né? Eu e você. Se eu estou te comunicando e você não está me ouvindo, aí você tem que ver até o ponto que você aguenta também. Sim. Porque falar para as paredes ninguém aguenta. Não adianta. Então, casamento não é para sempre, então. Na minha concepção, não. Tem que ser cuidado e ser bom o tempo todo. Exato. Se ele deixar de ser bom... É para sempre, desde que os dois estejam no mesmo objetivo. Agora, se for para um ceder 24 horas e morrer aos poucos, tem até um post que eu fiz lá no Instagram, que foi... Acho que foi o auge do que eu falo de que casamento não é para sempre. Na minha concepção, o casamento, ele é para sempre, desde que os dois estejam no mesmo caminho. Sabe por quê? Eu atendi uma mulher, inclusive eu coloco isso no post, que ela fala assim, eu fui casada há 25 anos. Eu fui fiel, mas não fui feliz. Cara, quando ela falou aquilo, eu cheguei com torcer. Falei, não é possível. Porque, né, enfim, você ouve uma pessoa falar que ficou casada há 25 anos, ela foi fiel, mas ela não foi feliz. Triste. Não, metade da vida acho que ela estava. Não são 25 dias, né? E aí você pensa assim, bom, peraí, se for para ficar casada... Aí eu entro como rebelde. Se for para ficar casada há 25 anos sendo infeliz, eu não vou casar. Lógico. Para que eu vou casar? Se for para ser infeliz, eu prefiro ficar sozinha. Sim. E aí vem as questões culturais, vem esse monte de coisa. Então, assim, essas questões que eu bato muito na tecla e falo, por que você tem que ficar casado para sempre? Se não tá bom mais. Obviamente, que tem todo um contexto, são estruturas muito profundas, mas numa coisa mais superficial. Toda razão. Muitas coisas E a estatística esmaga um pouquinho, né? O pessoal do casamento acho que tem muita gente vivendo nessa situação aí. Plenamente feliz é difícil. Dados assim próximos nossos aqui, né? Aqui, né? da nossa cidade aqui da região, no mundo, meio a meio mais ou menos. Meio a meio. Eu acredito. O tanto que casa já estão separando. Sim, acho que então, até assim, mais. Pessoal, vou fazer uma rapidinha aqui, ó. Tava esquecendo de falar do nosso patrocinador querido, dono do pedaço, pizzaria. São Gabriel da Palha não existe, galera. Deu aquela fominha ali na hora de pedir a pizza em família. Donos do pedaço, não pode deixar de estar ligando para eles e pedindo a pizza com delivery, né? Melhor pizza de São Gabriel. Suelene, vamos falar agora de um pouco do seu dia a dia do consultório.
Coach e terapeuta tem uma parceria? Coach saiu um pouco de linha? É algo que você já se envolveu, já estudou com certeza, né? Te conhecendo, sei que com certeza você já se interessou por isso daí. Como que você vê o trabalho, esse intercâmbio, né, entre terapia e coach? Gostei dessa palavra, intercâmbio. Eu acho que são duas coisas distintas que podem andar juntas. Porque eu não consigo visualizar um futuro se eu não ressignificar o meu passado. Correto. Então, se eu já fiz mais de... Foram ao todo 7 cursos de coach que eu fiz, né? 2 masters, 5 tradicionais, emagrecimento, família, algumas coisas assim. E a parte da hipnose, que é a minha parte principal, também já fiz 5, 6, 7 cursos aí, voltados para entender as questões do passado. E qual a conclusão que eu cheguei nessa história toda? O problema do coach é que o coach é muito... Levanta a cabeça, vamos fazer isso, você consegue, né? Levanta de manhã, olha no espelho, faz tal coisa, grita. Não funciona. Ponto. Se funcionasse, todo mundo conseguia. E esse negócio assim, você consegue, é só você colocar ali e você repetir, você vai... Não vai fazer. Porque aconteceu comigo. Quantas vezes eu quis fazer e não consegui. E eu falava, cara, não é possível. Motivação eu tenho. Inteligência eu tenho. Vontade eu tenho e eu não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? E aí entram as raízes, que aí entram nos traumas de infância, entram nas não validações, entram nas questões com meu pai, entram em várias questões muito internas minhas que eu não sabia que existia. E aí eu começo a ressignificar, principalmente eu e meu pai. E começo a fazer todo esse processo ao longo aí dos 15 anos que eu estou na área, né? De ressignificar trabalhar, é importante. ressignificar, e ler, e entender, e buscar, e fazer curso, e olhar para mim e falar, meu Deus, que carcaça que eu tava. E eu não sabia. Então, eu não faço é porque eu não consigo. Então, muito de vocês que não fazem é porque não consegue. Não é uma coisa que você consegue resolver com uma palestra. Não, né? nunca, nunca. Você sabe. E em um desses livros, no último que eu estou lendo agora, o Não Começou Com Você, ele fala exatamente isso. Saber não significa nada. Você pode saber de um monte de coisa, mas se você não conseguir transformar esse saber em algo muito mais profundo, você não sai do lugar. Então, assim, o coach é maravilhoso porque eu acho que ele traz uma visão de futuro. O que você quer? Onde você quer chegar? Mas aí você tem que, passinhos por passinhos, né? Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro? O que você vai fazer hoje? E manter um trabalho contínuo. Mas aí você precisa ressignificar o passado. Porque uma pessoa toda machucada, cheia de trauma, cheia de problema, cheia de dificuldade com a confiança, e aí vem essas coisas mais profundas de questões de pai, mãe, que não é culpa, nem a gente não vai falar de culpa, mas que vem as cobranças, e daria para fazer outro aprofundado só nisso, de tão profundo que isso é, que faz com que a pessoa duvide tanto da própria capacidade que não importa o que você vai falar com ela. Ela vai te ouvir, ela vai saber que ela consegue, mas ela não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, ou ela ressignifica, vai lá na infância, e aí entra a hipnose, que eu amo demais, que ela é muito precisa para isso, e começa a fazer as ressignificações. Tem a ver com a regressão, que o pessoal fala? É a regressão mesmo. Que aí tem regressão de idade, tem regressão pontual, tem regressão para limpeza de traumas, tem vários tipos de regressões, né? Há quem faça as regressões de vida, aquela coisa toda. Quem acredita, você vai na vida que ela quer lá para ela. O meu negócio é resolver o problema dela. Tem gente que acha que foi uma rainha na vida passada. Não, pode ser até escravo. Pode ser qualquer coisa, mas desde que ela consiga resolver o problema dela. Então, assim, se ela acredita em vida passada, eu quero voltar lá na minha vida passada, vamos embora. Deixa ela imaginar o que ela quiser. Viajar da forma como o cérebro dela compreender que aquilo é importante para resolver a situação que ela está buscando. Se ela você quer fazer ela encontrar. Só isso. O meio que ela vai fazer isso... Aí é o que acontece lá na hora mesmo. Suelene, psicodélicos no tratamento foi uma coisa que você já estudou, já procurou saber? Como é que é essa parte aí? Ayahuasca, que o pessoal está falando muito hoje em dia. Não, a ayahuasca está bem alta, né? Está bem alta. Muito em alta. Assim, quando a gente pensa nessas questões dos psicodélicos, aí eu vou entrar na minha parte mais farmacêutica da coisa, né? Que você tem formação em farmácia, né? Sou farmacêutica, então
a gente vai para as questões dos receptores, lá das células cerebrais. Então, quando você pega um tramadol da vida, por exemplo, que é um medicamento tramal, que é a morfina, Sim. eles são opioides, a morfina é opioide, então Certo. ele vai trazer, às vezes a pessoa vê um bicho andando no teto que não existe, ou o teto caindo na cabeça dela, que é basicamente o mesmo princípio quando você usa um psicodélico desse aí, que vai atuar no cérebro de uma forma como se fosse uma droga. Sim. Um Uma droga de opioide, fato, né? uma droga. É uma droga, porque, né, ele está saindo. Toda vez que você sai da sua sanidade mental, é um tipo de produto que te faz ver coisas que você não está vendo, Sim. sentir coisas que você não estava sentindo. Sim. E como muita gente, isso é a minha concepção, tá? Claro. Na minha concepção, a pessoa já entra, aí eu vou lá, porque eu vou. Ela já usar uma já droguinha, se talvez? induz aquilo dali. E o nosso cérebro é muito bom para isso, para Sim. induzir coisas, que faz parte da hipnose também. Então, ela já vai naquele intuito. Então, ela já vai criando coisas. E quando o psicodélico ele bate ali, ela já está preparada para ver qualquer coisa. Sim. Às vezes, ela mesmo cria, que ela não está vendo nada, não. Mas obviamente, é profundo. Não estou aqui para julgar quem usa, quem acredita. Claro, não tem nada a ver de julgar. Isso eu estou falando em termos mais profissionais, no sentido farmacêutico. Como que eu vejo isso cientificamente falando? Se existe alguma coisa que alguém está vendo, isso eu não tenho como provar, não tenho como saber, porque eu nunca fiz, não vou fazer, porque Não não é é a a sua minha área, área. não tem. Não faria, não tenho um pingo de vontade de saber nem como é que é. Tipo Sim. assim, vamos lá ver como é que é. Não quero. Uhum. Sei lá, vai que fico louca e me jogo no caminhão, porque pode acontecer essas coisas, né? Acho que sim. Existem casos, né, de problemas com ayahuasca, até o filho do Chico Anísio, Sim. agora esqueci relata sempre que ele pode, né, que ele perdeu um filho para isso. Estou aqui condenando a ayahuasca não, mas Sim. aconteceu Não, com ele e é um relato de um pai, né, que está sempre tentando passar isso daí para quem ele pode, né? O que aconteceu com ele, então é um fato que é importante ter luz sobre isso. Mas que elas têm poder na mente, qualquer uma que for, isso aí é fato, isso aí é científico, isso é molécula, isso é bebido, é cheirado, é passado, Sim. tudo isso o nosso corpo ele absorve, né? E vai, de alguma forma, atuar em alguma parte do sistema nervoso ali que vai dar um tilt. Sim. Você teve já confissão séria de alguém lá que está com você, uma coisa que te deixou te fez pensar que você tinha que tomar alguma medida? Tipo, alguém já falou que você queria matar alguém e você levou a sério, ou até mesmo se suicidar e tal? Já, várias vezes. Inclusive uma que acho que foi o caso mais grave, que a pessoa chegou com a marca da corda no pescoço. Nossa, grave isso. Esse aí eu acho que foi o impacto maior que eu tive, assim, de ver ver realmente a marca no pescoço. Aquilo ali mexeu, acho que muito comigo, sim. A que nível o nosso cérebro ele é capaz de levar a gente por conta de rejeição? Foi separação. Separação. E qual é a sua conduta profissional, Suelene? Nossa, você tem que ter uma delicadeza, uma destreza muito grande. Porque nesse momento, quando você pensa em questões mais graves como essa, não só essa, mas tiveram outras, a pessoa, primeiro, ela já perdeu o sentido total da vida ali, né? Ela já não tem mais o que pensar, mais o que fazer, ela já está... Então, você tem que ter um olhar muito acolhedor, assim, muito fino, muito sutil. Ali eu tenho que... Criar empatia máxima. Criar uma empatia máxima, assim. Me despir de qualquer julgamento, qualquer um naquele momento, assim. E, graças a Deus, eu acho que eu trouxe um pouco desse dom, assim. Acho que Deus me abençoou muito no sentido de compreender, ter esse olhar do tipo, não sou eu, é uma outra pessoa que está ali, uma outra história, aquilo, né? Um pouco a gente estava falando. Como é que foi com os pais? Como é que foi a vida dela? O que se repetiu ali? Que o suicídio, por exemplo, ele é a cereja do bolo só. Sim. Não é, fulano se matou porque separou. Fulano se matou porque... Dinheiro. Não. Ali é só a pontinha do iceberg.
Todas as outras coisas que aconteceram lá, desde a gestação, e vem rodando. A gente não sabe da história. Então, vem o julgamento. Né? Então, assim, você tem que ter uma percepção muito fina, você tem que ter uma empatia assim, absurda. Tem que estar bem no dia. Uma outra tem que estar bem no dia. Então, assim, eu evito atender quando eu não estou bem. Sim. Eu evito. Tem semanas que eu estou muito agitada, muito atarefada, às vezes com muito. Eu não atendo. Sim. Falo, gente, essa semana eu não vou atender, só vou atender semana que vem. Então, eu jogo para semana que vem, eu já sei, vou estar melhor, minha cabeça já está mais tranquila. Mas já teve vezes de eu atender que acho que eu estava pior do que a pessoa que estava ali. E a emergência da pessoa que está querendo ser atendida também, né? Por quê? Porque, assim, eu sou um ser humano como qualquer um. Eu vou chorar, eu vou sentir, eu vou ficar triste, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar com vontade de dar umas porradas em um de vez em quando. Vou, claro que eu vou. Só que na minha posição e no tanto de conhecimento e prática que eu tenho e ressignificações, esse pico meu é muito rápido. Você já então, volta... eu fico mal hoje. Amanhã eu já sei que já passou. Então, quando eu estou com alguém ali comigo que está tão mal, às vezes, e que está na urgência, ela não tem essa destreza que eu tenho. Então, eu sei que amanhã eu já vou criar um jeito de sair daquilo. A pessoa não. Ela não dá conta daquilo rápido, igual eu dou. Então, eu coloco meu problema de lado, muitas vezes, visto meu jaleco e vou atender. Depois eu pego meu problema de novo e vou resolver ele. Enquanto isso, eu estou aqui, focada, no sentido, eu preciso resolver o problema dela agora, porque ela tem mais dificuldade que eu. Eu amanhã resolvo isso. Ou semana que vem eu resolvo. Mas eu já sei que eu vou resolver e eu já sei por onde, muitas vezes, eu tenho que caminhar. E a pessoa não sabe. É isso aí. É muito mais difícil para ela. Lógico, é muito mais difícil para a pessoa do que para mim. Porque o problema, de fato, é dela, né? Exato. E aí, para piorar, Só eu não tenho pode como resolver o problema Só dela. Então, ela. ela precisa querer resolver. Ela precisa querer largar o problema. Ela precisa... tem tantas questões aí envolvidas, então tem que ter bastante destreza. Assim, você já chegou a ter que dispensar alguma coisa por causa de alguém, porque pensamento muito conflitante, tipo assim, um cara que volta, uma mulher que volta lá sempre com os mesmos problemas, assim... Já. Alguém, vou pegar um exemplo, alguém que é machista, um homem que é machista, que você não aguenta ver mais ele falar as mesmas coisas e ele ficar fechado numa caixa que, sabe, que para você é tão ultrapassado, você pessoalmente, você fala, pô, esse cara está aqui pela 5ª vez falando isso de novo. Sabe por que às vezes eu dispenso? Porque eu sei que não vai. Tem gente que não vai mudar. Não vai, tem gente que não vai. E aí, para mim, não é interessante. Porque eu vou desgastar o meu tempo, eu vou... não falo nem perder, não, porque eu não perco, porque eu aprendo também. Muitas vezes eu estou ali ouvindo e estou aprendendo alguma coisa sempre, né? Mas eu falo assim, a pessoa está ali, talvez ela mesmo ela não quer mudar. Sim. Ela só quer, talvez, alguém que fala que ela está certa. E aí não é o meu objetivo falar que a pessoa está certa ou ela está errada. Ela está na visão dela. Sim. Então, todo mundo que está na visão dele está certo de alguma forma para ele, para ela. Então, assim, já teve vezes de eu falar assim, olha, a partir de agora, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Daqui para frente, já não é comigo mais. Eu preciso que você procure outro profissional. Sim. Eu indico algumas pessoas, eu vou falar, procura fulano. Honesto a se fazer, né? Você já esgotou. Não rendeu, também não foi o meu perfil também de atendimento. Às vezes tem isso também. Tem um tipo de perfil que eu lido melhor, é mais rápido, o resultado ele vem muito mais rápido. Tem outro tipo de perfil que é mais demorado, que é mais difícil, que é mais... E aí, como a minha personalidade gosta muito de rapidez, instantâneo. Então eu tenho um perfil mais... Eu prefiro um perfil que é o que eu tenho, de um tempo para cá, comunicado mais nas minhas redes sociais. O perfil de pessoa, que é essa pessoa que está incomodada com alguma coisa, que não sabe o que é. E aí a gente vai... graças a Deus, já tenho atendido várias pessoas nesse... Às vezes a pessoa não tem problema. Sim. Mas ela viu eu falando, ela fala, eu tenho isso aí. Eu não sei o que é não, mas eu tenho isso aí. Me ajuda aqui. Só quero me entender. Só quero... O que você está falando aí? Então, assim, é muito bacana, porque é a área onde eu gosto de estar. De falar assim... Você é normal como qualquer um. Você só pensa um pouco diferente por causa disso, e disso, e disso, e disso. Nós vamos ajeitar o seu quebra-cabeça. Sim. E é isso. Suelene, terapia não é acessível para todas as pessoas, né, financeiramente falando, porque envolve dinheiro. Um atendimento custa dinheiro. Na rede pública,
Tem alguma iniciativa nesse sentido? Terapia por rede pública, você acha que deveria ter, caso não tenha? Tem, mas é o que eu assim, opinião minha também, muito, muito pessoal nesse sentido. Eu acho muito superficial o que se tem hoje, né? São terapias separadas, umas são mais meditação, dança, que vai muito para o físico, né? Dores físicas, às vezes, que se não tratadas na causa, que são os conflitos internos, familiares, a dor vai, daí a pouco ela volta, e você vê que o problema não é porque já fez exame, já fez um monte de coisa, e a dor está ali. E a dor está ali. Então, você vê que é algo que está muito além do que aquilo dali. Então, hoje, no SUS, tem em torno de, se eu não me engano, tinha até a última vez que eu vi, 38 terapias catalogadas pelo SUS, que o SUS oferece. Não é em todos os municípios, porque tem que ter um projeto para que você consiga implementar, ter profissionais que fazem aquilo, para poder o município fazer o processo e abrir isso para as pessoas, né? Legal. Você sabe se o nosso mundo aqui em São Gabriel tem alguma coisa pública? Não. Que eu Gente saiba, precisando de terapia não falta, não tem muito. Eu acho que 99,99999% de todo difícil mundo. É quem não precisa, né? Não, até eu que estou 15 Eu ia te anos. perguntar se você Sim, já fez terapia, né? Já fiz. Em casos que eu realmente não consegui resolver sozinha, eu tenho um amigão meu, que nem é daqui, foi meu professor lá de São Paulo. Quando eu dou um assim, eu falo, Marcelo, o nome dele. Marcelo. Eu falo, Marcelo, me ajuda. Vamos fazer esse conteúdo chegar até ele. Vamos sim. Marcelo, muito obrigada pelas milhares de vezes que você já me ajudou. E eu recorro a ele, assim, falo, agora eu não sei mais o que fazer. Já acabou esgotei. Meus poderes. Já esgotei. E aí ele usa as mágicas dele lá para lá e me ajuda e eu resolvo. Aí ele me faz ver por um ponto que eu não estava vendo, que eu não estava enxergando, que você fica ali viciado no jeito que você percebe e você não consegue perceber. Você se torna um paciente, né? Não consegue sair do buraco, Exatamente. Então vira de novo. Vamos chegando no final, Suelene, a gente falou bastante coisa, mas o seu tema é infinito, né? Igual a gente sempre estava falando aqui em off antes, não tem como, num espaço, você conseguir abranger tudo. Eu vou lançar algumas coisas assim que rolou. Eu queria que você só desse uma pincelada. Por exemplo, a primeira coisa divertida que eu quero falar é de bebê reborn, né? Que a gente passou por essa febre agora. Eu queria que você desse uma geral aí, assim, olhando aos olhos da gente, de qualquer um leigo, assim, parece uma coisa... Na verdade, eu vou falar beira o ridículo. Quando você vê uma pessoa querendo tratar um boneco como... Igual a mulher que tentou ir até na rede pública consultar um bebê reborn. Mas fala um pouquinho sobre isso daí. Na verdade, Patrick, sempre existiu esse tipo de situação grotesca. Nos anos 90, ali, quando você pegava os emos, por exemplo, tudo de preto, cabelo, olho, aquilo era, nossa senhora, que é isso? Que era uma forma de expressão de algum... Até hoje existe, mas eu sempre vejo buscando aparecer, que alguém enxergue aquilo dali. Então, às vezes, vão se juntando quem se parece e fala, opa, gostei disso aqui. Então, vamos criar um grupo aqui. Então, muitas das coisas que aconteceram ao longo dos tempos foram, deu um problema. Aí, as pessoas que acham que é cachorro... Tá tendo também. Como é que é divertido. o nome disso aí, gente? Eu esqueci agora. Cara, fugiu. Eu sou ruim desses nomes. Fugiu. Mas existe. Aí eles até brincam, né? Comer uma raçãozinha ninguém quer, né? Mas fingir que é cachorro, quer. Vai saber, né? Aí são questões até psiquiátricas mesmo, para estudar mais aprofundado. Acredito isso daí. Sim. Mas com relação aos bebês reborn, aí eu falo que é uma ilusão no sentido, assim, do pouco que eu fui... estudei bastante, li bastante coisa sobre, daquela coisa do nunca vai me deixar. Né? Tem uma situação por trás disso também. Porque quando você pega um bebê que não vai embora, que não larga, aí você tem que voltar a pensar o que está por trás daquele bebê. Que expressão que é aquela ali? Que comportamento? Aquele comportamento quer dizer o quê? Para aquela mulher em específico. Você acha que controle? Você tem controle total sobre um boneco? Exato. Uma criança ou uma pessoa? Tem a ver com controle, mas tem a ver com essa ilusão do não abandono. Um bebê reborn nunca vai abandonar a mãe.
E essa pessoa que está querendo, será que sofreu abandono? Ou uma espécie de abandono? Aquele pode abandono ter que o pai sofrido está um em casa. aborto, isso as pessoas não sabem. Perdeu um bebê e quer tampar aquele buraco. Porque assim, ó, Patrick, a nossa mente ela é muito sutil entre a realidade e a imaginação. É muito. Tanto que existem estudos de mapeamento cerebral de que se colocar você para dirigir de verdade, mapear seu cérebro e pedir para você imaginar dirigindo, o cérebro lhe acende nas mesmas áreas, não com a mesma intensidade. Ou seja, o cérebro não entende o que é real do que é imaginário. Ele só entende porque a intensidade da rede elétrica cerebral ela é menor um pouco quando você está imaginando do que quando você está realmente vivendo. Mas tem gente que ele se perde. E aí aquilo vira uma realidade para a pessoa que está vivendo aquilo dali. Sim, então é bom investigar, né? É uma coisa que vai muito além. Vai muito além. Não dá para eu criar aqui com você uma linha de raciocínio perfeita no sentido, é isso. Porque, olhando pelo lado terapêutico, você tem que dar 3 passos atrás e começar a entender daquela pessoa em específico, qual é o objetivo dela em ter aquela criança. Do que ela tem medo. Se eu pudesse conversar com as 30 mulheres que têm bebê, cada uma ia falar uma coisa diferente. Sim, verdade. É porque é isso, é porque é aquilo. Vou lançar mais uma aqui nesse final. O Whindersson Nunes tendo tudo e com depressão. Teve agora internado, né, numa clínica para dependência de álcool também, que ele já fez até entrevista no Fantástico, uma coisa que a gente olhando, inimaginável, né? Quando você olha para a pessoa, pegar o exemplo dele, mas quantos artistas que você vê mergulhado em depressão, Muitos. tendo tudo financeiramente? Muitos. Ó, o Whindersson, a história dele é bem pesado com relação à mãe dele. Ele apanhou muito. Ele conta nos vídeos dele, né? Ele conta nos shows que a mãe dele batia muito mesmo. Então, ele foi um menino muito invalidado. Então, tudo ele estava errado. Sim. Ele fala isso em vários shows dele, brincando. E ele tem altas habilidades, né? E agora parece que descobriu que ele é super dotado em alguma coisa lá, que eu vi alguma coisinha já. Ele tem altas habilidades. Hoje, ontem ou hoje, alguma coisa assim, eu vi sobre isso. Eu ia até ler, mas nem deu tempo na hora. Eu falei, depois eu vejo sobre. Então, assim, volto. Quando você pensa em questões mentais, em questões terapêuticas, a gente tem que dar 3, 4, 5, 10 passos atrás. Tem que pegar lá da infância. O que se repetiu ao longo do tempo? A personalidade dele pode ser mais tendenciosa a ser depressiva. Porque tem gente que tem uma personalidade menos tendenciosa à depressão. Isso existe também, é científico. Sim. E outras têm mais tendência à depressão. E cada uma por um objetivo diferente. Então, você não tem um tipo de depressão. São vários tipos de depressões. Porque vai depender do que está colocando em xeque o que é aquilo dali. Então, na minha visão e na visão de um monte de gente que fala sobre o Whindersson, ou que estuda, ou que viu, é esse vazio. Só que ele, talvez, ainda não descobriu esse vazio. Sim. Que eu, olhando para ele, e aí eu penso, se eu atendesse esse menino, eu ia fazer ele entender tal coisa. Eu já olho pelo meu lado terapêutico pensando, o que faltou para ele? Sim. Que não é o dinheiro. Não, com certeza não. Hoje não é mais o dinheiro. Não. Mas o dinheiro um dia faltou. Então, pra você ter noção, como às vezes o nosso cérebro ele não consegue ligar uma coisa na outra, que ele ainda pode viver num modo segundo plano, como se ele não tivesse dinheiro. Acontece com o ganhador de Mega Sena também. Exato. O cara não toma um baque tão grande que ele não consegue abandonar hábitos que às vezes ele nem pode ter mais, por questão de segurança. Exato. Mas a vida toda foi assim. E o Whindersson, para mim, é o mesmo sentido. Ele ganhou alguma coisa que ele não soube lidar. Sim. A fama, o dinheiro. E aí o vazio ficou e ele não conseguiu ainda tampar esse vazio, ressignificar esse vazio, entender que vazio que é esse. Sim. Tomara que ele se recupere, né? E volte. Ele já está trabalhando, né? Você faz uma analogia que é possível ser obediente ou ser feliz. Não dá para ser as duas coisas. Depende do ponto. Eu sempre vou olhar no ponto de vista da coisa. Obediente, aí vem o rebelde, né? Se eu sou sempre obediente, eu realmente não vou conseguir ter paz. E a paz, para mim, está ligada à felicidade.
Mas aí, na minha concepção, existem coisas que eu preciso ser obediente. Aí eu volto lá no começo que a gente falou sobre isso. Questões morais, éticas, valores, família. Eu não posso ser desobediente nesse sentido. Eu não vou desrespeitar meu pai e minha mãe. Eu tenho muita consciência disso. Apesar de não concordar com muitas coisas que eles pensam. Mas eles pensam assim, eu não, e tá tudo bem. E às vezes a gente teve muito, como diz na linguagem nossa, muito quebra-pau, muito arranca-rabo. Porque eu falava, eu não vou pensar, eu não penso assim, então eu não vou, eu não quero. E aí não, você não pode ser assim, você não pode falar assim, você não pode pensar assim. Eu falava, não quero saber. Sim. Não vou, porque eu não consigo, não dá para mim. Esse tipo de pensamento não funciona na minha cabeça. Certo. Funciona assim. Eu penso assim, mas assim. Então, assim, foi muito difícil às vezes. Então, fui desobediente. Se você pensar na obediência cega, nas verdades absolutas, nos dogmas que eu tinha que seguir aquilo ali, e aí a religião entra numa delas, né? No sentido de não quero. Eu não vou. Não, você tem que ir, você tem que fazer. Eu falo, não quero, né? Sou católica, enfim, acredito em Deus e tudo mais, mas não sigo uma cartilha que todo mundo segue, de ir à igreja todos os domingos, de fazer tudo aquilo ali e tal. Então, assim, tenho as minhas concepções do que eu penso, do que eu acho, mas se você for ter essa obediência cega, porque eu entro na obediência cega, né, velada, tampada, fechada, você segue a cartilha e ponto final. Aí você não vai ser feliz. Não vai ser feliz, com certeza. Nunca. E eu, agora, assim, Suelene, a questão do... pessoa que não te faz crescer, pessoa que tira o seu vento, a sua luz, existe um momento que você tem que dar um basta nisso, senão a sua vida realmente não evolui, não tem como você viver do lado de uma âncora. A verdade é essa. Não estou nem falando de relação de casamento, não. Sim, falando de qualquer relação. Às vezes um amigo pode até gostar de você, mas tem tanta inveja ou tanta aquela coisa, né? Que o amigo quer que você esteja bem desde que não esteja melhor do que ele. A gente tem que dar um basta nisso. E como fazer isso? Qual que é o momento? É difícil, porque geralmente são pessoas que a gente gosta. Aí nós vamos entrar mais uma vez. Tem 2 pontos importantes. Depende da personalidade. Então, por exemplo, eu que tenho uma personalidade mais desgarrada das coisas, para mim é mais fácil. Você olha, analisa e fala, esse aqui para mim não dá, tchau. Vou sair. Só que eu nem comunico, eu não preciso comunicar. Não. Então, é assim, pior eu tenho essa é uma coisa, é outra. Vamos, não vou, não dá, tô cansada. E aí eu vou me afastando. Isso é estratégia minha. E a pessoa entende que você está eliminando ela. Não sei se ela vai entender, mas talvez pode ser que muita gente entenda, pode ser que... Enfim, eu vou me esquivando da coisa quando eu vejo que não cabe, não quero, não faz mais não está na mesma sintonia que você falou, né? A energia ali da coisa. Propósitos antigos não fazem o nosso propósito, às vezes, né? Atual. Uma coisa que, né, há muito tempo atrás te fazia muito feliz, hoje não faz mais. Não faz. E a gente tem que ter bastante consciência disso, né? Eu sei que não é fácil. Agora nós estamos falando que nada do que eu estou falando aqui eu construí do dia para a noite, não. Foram muitas porradas, assim. E mesmo sabendo não é fácil. Mesmo sabendo não é fácil, porque tem coisas que eu preciso tomar decisões e eu vou sentir pra caramba, porque eu vou ter que deixar pessoas legais para trás. E aí são questões, por exemplo, profissionais. Eu preciso tomar uma decisão que eu vou ter que sair de um ambiente para outro. Sim. Só que o outro ambiente vai ser melhor profissionalmente para mim do que o que estava. Então, assim, tem muitas questões que ou você... Aí entro eu na questão da personalidade de novo. É mais difícil para quem tem personalidades mais amáveis. Um camelo da vida que fica no mesmo emprego 25 anos. Sofre com aquilo. 30 anos. Até infeliz, mas a estabilidade para uma pessoa que tem essa característica é o ponto mais importante. Então, é um cara que às vezes tem muita vontade de empreender, mas tem medo. Então, ele fica entre, se eu for der errado, meus filhos vão ficar como? Então, eu prefiro a segurança do sofrimento do que a insegurança da minha felicidade interna. Então, eu vou privar minha vida a vida toda. E tem muito, tá?
Ah, nossa senhora, tem muito, tem muito. Então, assim, nesse ponto que você me perguntou, eu partiria pelo tente se esquivar aos poucos. Sim. Aos poucos, nem que leve um ano, mas você já colocou aquilo na cabeça, isso não me serve mais. Então, Não quero estar mais nessa o situação. que eu... Tem gente que não, que corta e pronto, acabou, não vou mais. É que tem gente que desrespeita, né? Que não deixa você nem falar. Às vezes já vi casos de pessoas que simplesmente num contexto de amigos não conseguem falar, não conseguem se expressar se tiver aquele sabotador junto. Corta. Corta. É isso, corta. Realmente corta. O que eu ensino muito na questão das terapias é corte. É isso aí, é cortar. Esconde, sai, não vai, não tá junto, aí tem outras questões, né, de E términos, se a pessoa tudo evoluir no mais. futuro e voltar a ser Volta. interessante para o seu convívio, aí Aí você são volta, outras porque coisas. querendo ou não, alguém que você gosta, né? Exato. Última, pais que querem se realizar a partir dos filhos. Isso é bem traumático também para uma criança. Caso clássico do pai que jogou bola e acha que o filho tem que jogar bola também, mas ele não jogou bola com sucesso suficiente, mas ele quer que o filho seja uma estrela jogador. internacional, a mãe também, enfim, tem vários exemplos disso daí. Eu tenho vários casos ligados a isso, amigos próximos, né? Um dos últimos casos foi: eu sou enfermeira, mas queria ter sido advogada. E minha mãe disse que advogado não pagaria minha faculdade porque queria que eu fosse enfermeira. Nossa, olha só. Escolhendo o futuro do filho. Exato. E não é só isso. Um tempo desses atrás, também atendi uma adolescente que o pai quer que ela seja, que faça direito. E ela queria fazer biologia. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E aí o sofrimento da adolescente que... Como que vai comunicar isso para o pai e para a mãe? Às vezes acaba fazendo só para agradar. Sabe por quê? Porque muitas vezes o pai fala assim: você não vai me dar orgulho. Você regaça com uma criança, com um adolescente, quando você fala isso. Sim. Eu penso que pai e mãe tem que ser referência, óbvio, de direcionamento. Ah, você quer fazer isso? Estou aqui. Aí a gente, às vezes, só pensa no dinheiro também, né? Sim. A gente foca muito nessa questão financeira. Mas tá aí o Whindersson Nunes, que a gente falou sobre ele, que o dinheiro não resolveu nada. E tomara, como você falou, tomara que ele consiga, né? E siga o caminho dele. Mas tem um monte de gente que tem dinheiro e se suicida. Chega no final e fala, não resolveu nada. Desiste. Por quê? Porque você pode saber que não está realizado de alguma forma. Tem algum vazio no meio dessa história que ficou perdido. Que a pessoa, ela sabe. O resto não sabe. Só que ela não consegue comunicar porque vai envolver, às vezes, família, vai envolver o pai. Para cumprir uma determinada cartilha. Como que eu vou falar? A pessoa se submete a viver infeliz. Então, né? Assim, se você que está ouvindo nós aqui, né, que está me ouvindo, se por um acaso você tiver chance de realizar o seu sonho, vá realizar. Nem que seja independente dos pais. Nem que seja na hora que você puder, vai. Mas eu fiz 5 anos de tal coisa. É melhor você fazer, aprendeu, legal, pega a carga daquilo, usa que você vai fazer lá na frente. Aquela que você realmente quer, que você ama. Porque tem um monte de gente frustrada no final da vida, assim. Pena que muitos pais precisariam entender um pouco melhor, mais profundamente isso, porque não é culpa deles, é o protocolo, Sim. É o sistema, são as verdades absolutas, que o que, né, eu queria ter feito, não fiz. Sim. E aí vem o vínculo, né? Que os filhos, às vezes, não querem desapontar os pais. Por quê? Porque são as minhas referências. Se meu pai quer que eu faça futebol e que eu vou ser jogador, mas eu não quero fazer isso, mas aí acaba fazendo. Então, quem não faz é chamado de quê? Rebelde. Tem a questão financeira também, né? Que a pessoa, às vezes, não quer se rebelar, vamos dizer assim, ou não quer, porque tem uma dependência financeira nessa fase da idade ali que você fala, pô, mas só paga essa faculdade, como é que eu vou fazer outra? Então, o conselho, a dica é faça e depois faz a que você quiser. Ou estuda pra caramba e vai para uma federal também, mas que também envolve gasto pra caramba também. Envolve gastos, mas basicamente é isso. Pessoal, essa foi a Suelene Mosquen. Foi muito legal poder falar com ela aqui sobre essas questões. Tinha muito tempo que eu queria abrir, né, um espaço para o Mundo SGP falar disso, um tema que eu particularmente gosto bastante. Espero que vocês gostem muito também do que foi falado aqui, curtam bastante, segue o Mundo SGP nas redes sociais. Suelene, você quer dar um último recado às pessoas, que a imensa audiência, né, que você tem no Instagram e tudo mais?
É com muita satisfação assim, que a gente está aqui com o Patrick. Acho que eu peguei essa missão de carregar a voz do rebelde ali com causa. Não quero ninguém fazendo rebeldia de qualquer jeito, sem pensar, não. Sim. Né, no questionamento. Então, questiona a sua vida, questiona as coisas que impuseram para você, questiona esse porquê que tem que ser assim, que fica na sua cabeça. Tem explicação, tem passado, tem personalidade, tem a sua personalidade, tem o seu jeito de funcionar, que é só seu. Que eu acho que essa é uma questão muito importante de você levar em consideração. Seus pais, perdoar, tem muitas coisas de perdão aí, tem muita questão que envolve os seus não passos aqui na vida adulta, por questões familiares, né, de não perdão também. Então, vai lá, me segue nas redes sociais, né? A Suelene Mosquen, @Suelene tem lá um monte de coisa. Lá eu estou sempre, todo dia, estou falando alguma coisa, estou questionando alguma coisa, estou puxando a orelha, estou ali tentando fazer refletir, né, galera? Tem que parar para pensar, não usar a rede social só para se satisfazer o tempo todo. É isso, estudar, ler. Bom, se eu pudesse dar um conselho, ler mais. É a nossa proposta também, pessoal, acreditar no Gabrielense, fazer o pessoal pensar também. Claro que existe um momento para tudo, né? Tem um momento do humor, que a gente pega história de vida, faz as empresas também, que a gente gosta de fazer bastante, mas acho que é importante também, né? Fazer o pessoal refletir também um pouquinho mais. E hoje foi um dia desse. Obrigado, Suelene. Não vou deixar de falar de novo do dono do pedaço, que é o nosso patrocinador aqui, melhor pizza de São Gabriel, delivery rápido. E é isso. O Mundo SGP ficou por aqui. Até a próxima. Valeu! Pessoal, deu aquela fome? Sentiu fominha? Pizzaria Dono do Pedaço, o delivery mais rápido de São Gabriel. Olha só isso aqui, pessoal. Olha essa portuguesa caprichada, a melhor da cidade.